Fala galera, Anime de volta, trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez é um vídeo de Kina, tá? E Lord Knight, né? Para ser mais preciso. Sei que ia trazer um pouco esse vídeo, porém eu acho que ele vai chegar no momento perfeito, porque eu tenho visto muitos jogadores que jogam dessa classe cogitando mudar para outra classe, não está gostando da classe, acha que a classe não é boa, e eu não estou entendendo essa loucura generalizada, porque essa é uma das classes mais metas que a gente tem atualmente no jogo, no momento do jogo, e é muito estranho. Talvez o pessoal não esteja buildando direito ou jogando com o melhor potencial da classe, e é por isso que esse vídeo está chegando agora para vocês. Eu vou trazer duas opções de build, tá? Uma que para mim é a core da classe, que é a build de Clash Spiral, né? Que a build de lança, sem sombra de dúvidas, é muito superior a todas as outras. E também vou trazer uma sugestão de build crítico, porque eu sei que a galera aí é entusiasta do auto-ataque. Então vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas antes de tudo, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, me ajuda muito. Estamos quase chegando em 6k, vamos lá, eu acredito que esse mês a gente bata esse 6k e vamos para frente. Valeu! Bom, o que eu posso falar dessa classe? Estou no servidor SEA, repare que o meu boneco está no level 99. Entretanto, eu acho que a única coisa que esse boneco tem na frente de todas as contas que a gente tem ali do servidor, do nosso servidor, do LNA, é o level, tá? Porque de resto ele não tem muito mais que isso não. Estou deixando sem nada de sigil aqui, ele não tem nada de sigil mesmo, tá bom? Então tá tudo desligado, tá bom? Então você pode ver que é uma conta bem, como é que eu posso dizer, bem básica, bem simples. É uma conta de um amigo que jogou uns 3, 4 meses do CE e depois parou, me emprestou a conta, então a conta tá bem no começo. Estátua também, repara que as minhas no LNA já tá tudo liberado. Claro que a maior parte ali level 0 aqui de baixo, mas já está bem mais avançado que isso aqui. Minhas sigils estão infinitamente mais avançadas. Então, como eu disse, essa conta o que ela mais tem é level. Então, acho que vai dar para servir de referência muito bem para o pessoal aí do LNA que está buildando, principalmente para os Lord Knights, para compararem dano. Então, repara aqui que essa conta quase não tem cash também, então é uma conta bem basiquinha, vai ser bem legal para a gente trabalhar essas builds aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Antes de tudo, já falei da conta, né? Deixa eu ver o que mais a gente pode falar. Tá, vou fazer um pequeno corte, tá? Para trazer uma novidade para vocês. Assiste porque vale a pena. Tô usando, tô curtindo, então vamos lá, vou fazer esse corte agora. Fala galera, Anime passando aqui para trazer uma novidade para vocês, que é o aplicativo do App Gallery. O que é o App Gallery? Uma nova store, a store da plataforma da Huawei, tá? E é um dos distribuidores oficiais do Ragnarok Orange. Então, o que traz muito benefício para o jogador que vai gastar com algum pacote, alguma coisa dentro do jogo. Então, primeiro vamos falar da instalação. O que você precisa fazer para usar o App Gallery em seu celular? Você precisa baixar o APK da Huawei, ok? Instalar, em seguida ele já vai instalar, vai pedir para você instalar o HMS Core. Depois desses dois instalados, você entra lá dentro e instala o Ragnarok Orange por dentro da plataforma. É muito importante porque senão você não consegue abrir o meio de pagamento da App Gallery. Então você precisa do jogo instalado, baixado dentro do App Gallery. Lembrando que o App Gallery ele está disponível para Androids e emuladores, tá bom? E o primeiro benefício é o cashback,
tá? Então o cashback é bem legal. Basicamente, todo pacote que você comprar dentro do jogo vai ter 10% de cashback. Isso deixa o custo final dos pacotes bem competitivo, tá? E bem atrativo. Se você for fazer uma comparação de valores de outras stories com a App Gallery, você vai ver que é bem em conta. Esses 10% de cashback já ajuda bastante, tá? Lembrando que esses valores estão sujeitos a alterações, então dependendo de quando você vê esse vídeo, isso já pode estar diferente, tá? Outra coisa que esse para mim é o principal e é o mais vantajoso, tá? São os pontos da Huawei. Então você basicamente, o que são os pontos da Huawei? É como se fosse uma moeda virtual que você faz pagamento por aquilo. Então um ponto custa R$1. Qual que é a grande vantagem disso? A grande vantagem é que qualquer compra de ponto você ganha 20% de cashback, tá? Então eu vou trazer um videozinho rápido aqui explicando como que você recarrega e como que você faz uma compra no jogo. Vou colocar para rodar agora. Então basicamente você abriu o aplicativo da App Gallery, você clicou em pontos Huawei, escolheu o valor que você quer acreditar, escolheu a forma de pagamento, repara que já aparece para você resgatar o seu cashback. Depois disso é só ir para o jogo, escolher o pacote, escolher como forma de pagamento os pontos Huawei e pronto, tá feito. O que eu tenho para falar se vale a pena? Vale muito a pena, tá? Muito a pena mesmo. Se você for calcular o valor final, os pontos Huawei é a melhor opção que você vai ter no mercado atualmente para comprar Nian ou pacotes, qualquer pacote dentro do jogo Ragnarok Origin. Eu usei, eu gostei, eu estou usando, tá? Então a vantagem é bem grande, ok? Então fica aí a dica e bora voltar pro vídeo. Valeu! Fala galera, voltei. Espero que tenham curtido a novidade aí, a sugestão aí, a dica de como comprar Nians mais em conta. E vamos voltar para o nosso vídeo. Falei da conta rapidamente, vou passar aqui das penas. Esse é o meu combo de penas muito básico, então são 4 penas 100% free to play e uma peninha de 60 de Nian. E no momento atual do nosso servidor, com todos os eventos e guerras, até o pessoal free to play, se eles concentraram o Nian que eles ganharam dos leilões, eles já têm condição de ter um pouco dessas penas aqui, ou de ter, se o foco for PVP, né, de ter comprado as peninhas brancas. Pelo menos um par em cada estátua. Espero que sim. Não tem muito segredo aqui de pena. Um combinho bem simples, bem básico. Eu repliquei isso para todas as outras. Ok? Sigil, como eu falei, não tem nada. Estátua está bem simples. Então, equipamento, eu diria que eu estou com refinos bem pareados com o que a gente tem ali no LNA, tá? Exceto essa lança que já está mais 14. Cara, eu dei 3 cliques nessa lança, ela subiu mais 12, mais 13, mais 14. Aí depois eu já dei uns 10 cliques nela e esse mais 15 não vem não. Acho que parou por aqui. Mas, exceto o refino mais 14, o resto eu diria que está bem pareado. Você pode ver que até os gachas são os gachas do começo do jogo, aqui, esses dois aqui. Os outros eu fui pegando aqui, fui trocando. Mas são equipamentos simples, não tem carta roxa. Estou usando 2 Strauths aqui, porque é a melhor carta que eu tenho aqui de raça, e é isso. Então, nos acessórios, para essas 2 builds, o que a gente vai focar nos acessórios? PDI, né, Physical Damage, ou ataque. Ataque flat, ataque percent. Então, estou usando bastante disso. Força, Physical, ataque percent, ataque flat. A Tarot 3 estrelas é uma cartinha verde, barata, fácil de montar, que te dá um retorno interessante. Repare aqui que ela me dá 40 de ataque físico, né, e 2% de ataque percent. É interessante para começo de jogo. Aqui do outro lado, mesma coisa, outra Tarot, uma Orong,
Tá? O Orong vai me dar dano físico e ataque, então, assim, bem basiquinho. O importante é que vocês entendam o conceito do que vai escalar o dano, né, do seu boneco. Então, foca em ataque, foca em PDI. Minhas medalhas estão desse jeito, tá? Então, a de ataque aqui está no 31, a de PDI, Physical Damage, está no 27. Temos algumas outras aqui menorzinha. Essa de baixo eu não vou falar ainda, porque ainda não é uma realidade do nosso servidor, mas ela vai dar um pouquinho de coisa também, vai dar um pouquinho de PDI, um pouquinho de PvE Damage, PvP Damage, essas coisas. E, se eu não me engano, libero no 85 ela, tá? Então daqui a um mês e meio, mais ou menos, estaremos vivendo essa realidade ali. Bom, vamos lá. Primeira build de espiral. Atributos: Força, Vit e Dex, sendo força o atributo principal. Vit e Dex vocês vão ter que balancear conforme o seu gosto pessoal, tá? Então fica a critério de vocês, mas se você for mais para o cenário de PVP, eu colocaria um pouquinho mais de Vit aqui, deixaria um 50, talvez, se desse, diminuiria um pouco a Dex, mas aí vai do gosto do usuário. Tá? Depende se você é mais PVP, se é mais PVE, fica a seu critério. Mas é isso. Lembrando que aqui tem um pouquinho, tem um extra, né? Um pouquinho não, tem um extra considerável de 19 levels à frente do nosso servidor de atributos, então vocês vão ter que fazer uma escolha bem consciente, talvez baixar esse aqui para um 90 inicialmente e balancear o que sobrar entre Dex e Vit, ok? De skill, primeira job está desse jeito, beleza? Segunda job está deste jeito aqui. Vou passar que eu sempre esqueço e aí depois o pessoal me pede no vídeo. De Logic Knight a gente tem aqui concentração, Aura Blade, tem só o nível 1 do Joy Beat, tá? Temos o Berserk aqui e é isso. Se eu fosse virar uma build pro PVP, tá? Para o PVP ou para GVG, eu diminuiria um pouco o meu Aura Blade, ok? Eu colocaria um pouquinho de Tension Relax, tá? Que é um utilitário legal, então eu faria essa troca. Talvez diminuiria uns 2, 3 aqui, para colocar uns 3 nesse aqui. Inicialmente seria isso que eu faria para o PVP, tá? Bom, falamos de skill. Esqueci de mostrar as skills no automático. No automático é os 2 buffs e a skill mesmo, o Clash Spiral, tá? Que é de LK. Tem alguns detalhezinhos disso aqui que eu vou falar assim que a gente entrar no centro de treinamento. Falamos de skill, falamos de atributos, falamos de carta, falamos de encantamentos ainda não. Para essa build, eu estou usando encantamentos de dano físico, né? Dano melee. Então repara que é isso que eu estou usando aqui. Esse aqui inclusive dei muita sorte. Estou usando 2 acessórios de dano físico, tá? Também são viáveis para a nossa realidade. Esse aqui ainda não é viável, já vi muitas pessoas no meu servidor dropar, eles ainda não podem usar, porque precisa do level 85. Mas é viável já de se olhar para isso. Até lá vai usando 2 acessórios físicos e é isso. O que você dropar com 2 slots, né? Alguns nem sorte, alguns nem tanto. Então, isso vai variar muito de conta para conta. Tá? Outra coisa, aqui eu estou usando o set do Nightmare, que é uma instância que chega no level 90. Uma instância bem legal, a gente faz e ganha esse set, e esse set é brutal. Tá? Por que ele é muito bom? Porque você vem aqui em Divine Armament, Build, e você seleciona a build que você quer usar. Então, nesse caso aqui, qual combo que eu quero usar para capa, bota e armadura? Eu vou para o PVP, estou tomando muito dano, vou ligar um 7 Goib, que me dá HP, me dá redução. Legal, você ativou o 7 Goib. Não, agora eu vou para o PVE, vou caçar MVP, vou para o 7 Tier. E aí temos alguns outros sets, né? Tá? Então
fica a gosto do cliente. Mesma coisa para lança, temos algumas opções de lanças, tá? Na minha build, minha sugestão é a Cyclone Glaive, que bufa muito a build de Clash Spear, e principalmente tem uma coisa muito roubada aqui, ó, que ele reduz 1 segundo do cooldown da skill. Isso é muita coisa, 1 segundo é muita coisa. Temos aqui também a Pierce, que é interessante para usar com a skill. Você usa essa lança e comba com a skill vai dar um dano maior em monstros grandes, mas sinceramente eu nem iria muito por esse caminho. Dá para fazer esses ajustes mais finos, fica a critério do usuário, mas minha sugestão, dá para colar esse aqui e ir embora, entendeu? Passar o 80 inteiro nisso aqui. Falei do 790, mostrei a lança do 90, mas estamos no level 80, anime. E aí, como é que fica? No level 80, o 7 tier existe, tá? O 7 Gobind também. Você só não vai conseguir fazer esse switch. Ah, vale a pena subir refino de 2 sets? Não, não vale a pena. Por quê? Porque eu acabei de mostrar para vocês que daqui a 1 mês e meio, no máximo, 2 meses, vai estar chegando a Nightmare, vai estar chegando o 7 do 90 e a gente só vai precisar de um set refinado. A gente vai transferir o refino para esse set e nunca mais a gente vai mexer com esse negócio de ficar transferindo refino. Pelo menos não transferindo e pagando por isso, tá? Então, não cometam o erro de montar 2 sets, tá? Tenha um pouco de paciência. 1 mês, 2 meses não vai matar ninguém. Ah, anime, e qual que é a arma que a gente usa no 80 para build de lança? A gente vai usar a Cardo, tá? A Cardo vai aumentar aqui o dano e é a melhor que a gente está tendo aqui pro 80. A gente continua com a Cardo, tá? Deixa eu ver. Acho que é isso. Estou usando food de força, usando food de melee, tá? Deixa eu ver o que mais. Acho que eu passei por tudo. Daqui é centro de treinamento mesmo. Vamos para o centro de treinamento e vamos ver o quanto que essa classe fica roubada quando ele chega no 90. Vou mudar aqui o dummy para terra, porque eu estou com conversor de fogo. A build aceita conversor. Vou deixar em demônio, porque eu estou com a cartinha de demônio, né? Então, vamos lá. Então, charge ataque aqui, ligar o automático e vamos ver. Passei os 2 buffs e já está castando um dano considerável, 690. Se bobear, chega no 700 aqui. Não falei das cogs, quase que foi. Bom, enquanto ele está batendo ali, deixa eu tirar ele, né? Porque esse barulho incomoda um pouco, talvez incomode alguns. Temos na sugestão de build de lanceiro, a gente tem a Spiral Surge, que é uma das core. Temos essa Dauntless, tá? Que também é legal. Ela dá um buff no Concentration. E temos essa Lightning Spiral, que eu não tenho ela, tá? Mas ela também é legal. E basicamente de cogs core para a build funcionar é isso. O que mais a gente pode ter que é muito bom? Como a gente bate de perto, uma Mana Lance Reversal funcionaria. A Core Overlord funcionaria muito bem mesmo, tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês. A Core Overlord é essa aqui. Ela vai ter chance de causar até 50% a mais de dano, ou ela vai ter chance de causar 15% a menos de dano. Mas isso aqui, nossa, ativa demais. Compensa demais. Se você conseguir uma de Mickey, ou futuramente uma Smeldon, né, que é a Cog Head, da Core Overlord, vale a pena pôr na sua build, porque vai mudar demais a sua realidade. Beleza? Pets, a Lulinha funciona legal. Aumenta o dano. A Huan vai aumentar demais o dano se você tiver a Huan nível 3. Então, é bem interessante. Aceita conversora, build, dano melee, encantamento melee. Não tem muito segredo. Olha esse cooldown aqui, 0.2 segundos. Olha o tempo de reuso, é muito rápido. Você vai incrementar demais o seu DPS, demais mesmo.
Então, vale a pena, tá? Não se desesperem, porque a classe já é forte, diria que até uma das metas aí atual, e vai ficar mais forte ainda, tá bom? Então, o que mais a gente poderia fazer aqui para aumentar esse dano? Além das cogs que eu falei, buffs de Priest, poderíamos usar um Berserk ali para tentar finalizar alguma coisa. Repara que o dano foi para mais de 1kk e 400. Isso é muito dano, tá? Muito dano mesmo. Imagina, você grudar num GVG ali, em várias classes, cara, você vai deitar a classe. Se você tiver PVP point adequado para jogar modo PVP, você vai deitar o pessoal e dificilmente o pessoal vai te deitar, entendeu? É mais provável que você vença eles antes deles te derrubarem. Bom, da build de espiral é isso. O que eu posso dizer mais? Para mim, essa build meta, tá? E a melhor opção que a gente tem para o LK é muito forte mesmo. Então, vale muito a pena. Se você está cogitando sair para ir para um Pala, para um Monk, ó, pisa no freio. Vou falar de Monk, vou trazer um vídeo de Monk. Essa classe, inclusive, vai virar Monk para virar um vídeo para vocês. Mas vai com calma, porque todos os vídeos que vocês estão vendo de classes, tá? Principalmente vídeos ali com 10, 11 meses, esses vídeos, principalmente Pala. Pala é um exemplo muito bom, porque o Pala veio até bugado quando ele chegou no céu e ele batia demais, era desproporcional o dano. Isso não é mais uma realidade, ele ainda bate bem, mas ele foi balanceado, e nesse caso eu diria que ele foi até desbugado, né? Porque ele estava realmente com um bug ali no cálculo do dano dele. Então, isso aconteceu. Então, vai com calma. Se você quer ver vídeo de Pala, tenta procurar coisa ali de 4 meses, 5 meses, por aí. Porque os primeiros vídeos de quando a classe chegou, vocês vão estar vendo um Pala que não é mais a realidade que vai chegar para o nosso servidor. Por isso que eu estou dizendo, o LK é super viável, super viável. Não se iludam. Bom, beleza. Agora chegou a hora que o pessoal de alto ataque se amarra, né? Vamos falar de build de alto ataque. Vamos mudar aqui para build de AA. Vamos mudar para as skills de AA. Deixa eu ver o que mais. Vamos mudar para COG de AA também. Legal. Deixa eu ver o que mais dá para fazer. Deixa eu ver. Vamos colocar 2 Boguns aqui, vai. Vou tirar essa Orong, vou pôr uma Bogun. Vou tirar essa Mantis aqui. Vou pôr uma Bogun também. Caraca, tá cheio de Bogun aqui. Beleza, vou deixar 2 Boguns aqui pro vídeo de A. Encantamento. Vamos virar para os encantamentos de crítico. Lógico que encantamento de melee funcionaria, né? Mas a gente precisa estacar o nosso crit percent e nossa taxa de crítico. Então não tem para onde fugir. Você vai ter que mudar para os encantamentos de crítico. E inclusive no LNA eu não consegui ainda pegar o segundo encantamento de crítico no acessório para o meu Hunter. Terrível, mas beleza. Não tenho sorte com isso. Bom, mudei aqui. Mudei as skills, está faltando passar arma, né? Então vamos transferir a arma. Repara que isso aqui é muito legal do set da Nightmare. Eu vou transferir o refino de uma lança para uma espada e eu vou pagar nada. Só vou clicar em transferir. Pronto, acabou. Transferir super rápido, super viável. Como eu disse, quando chega o set da Nightmare, todas as builds ficam viáveis para teste, né? Não quer dizer que elas são de fato viáveis para uso, mas aí no final é sempre o usuário que decide, quem está jogando que decide qual é a build que mais agrada. Então, no 90 dá para fazer tudo, dá para a gente ter ali um crítico para fazer um MR, dá para a gente ter lança para guerra, para PVP, dá para ter a build que você quiser no 90. No 80, minha sugestão fortemente é lanceiro. Não se iludam.
beleza? Deixa eu ver aqui se tá com a Muramasa. Tá com a Muramasa ativada. Muramasa é a arma que eu sugiro para build de crítico, ok? Temos algumas outras opções aqui que eu não gosto. Já vi um pessoal buildando aí com Krasnaya, não. Muramasa, você quer ir de crítico, vai de Muramasa. Tá? De 7, continua usando o Tier. Anime nível 80, muda alguma coisa? Não muda nada. O que muda é só o bônus das armas, porque a gente continua tendo a Muramasa aqui disponível para crítico e continua tendo 7 Tier. Então, normal, muito próximo do que nós temos ali no Nightmare, tá? No set da Nightmare. Atributos Age e Lucky, ok? Nesse caso, eu acho que a gente não precisaria de 99 de Age. Deixa eu ver se eu consigo comprar um diamante aqui. Comprar por diamante um reset. Só para vocês entenderem, porque a gente tem um buff muito legal ali da classe que aumenta o... Eu vou deixar 80 de... Deixar um 94 no 80, ó, sobrou 225. Aí beleza, né? O que a gente tem que botar? Aqui a gente vai botar food de age, vai botar food de attack speed, vai botar uma porção da concentração que também aumenta a nossa attack speed, ok? E vamos ver quanto que a gente está, 339, deixa eu bater esse buff aqui para ver, 481, acho que tá ok, acho que tá bem legal. Como eu estou usando a COG do Momentum, na hora que ela trigar, eu com certeza vou atingir os 500% de velocidade de ataque. Estou usando aqui, aproveitar que a gente abriu as Verus, vamos ver aqui. Estou usando a Aftershock também, e essas duas, na minha opinião, são as core para build de alto ataque. Inclusive está aqui, Knight de Age, a sugestão é a Momentum e a Aftershock como core. Temos aqui também duas outras cogs que elas buffam o nosso buff. Então essa aqui vai dar um extra quando você estiver usando o Aura Blade. E essa aqui vai dar um extra quando você estiver usando concentração. Ok? Basicamente é isso. Anime, eu posso pôr Core Overlord, posso pôr Mana Length Reverse, pode pôr. Essas outras vão incrementar o seu dano sem sombra de dúvidas. A Core Overlord funciona lindamente, falei isso há uns 10 minutos atrás, estou repetindo de novo, se você conseguir, só vai. Um mundo perfeito de COG aqui seria conseguir essa aqui, com duas linhas, sendo uma linha a Aftershock e a outra linha a Momentum, porque daí sobrou 2 slots de Verus aqui para você só incrementar seu dano. Esse seria o melhor dos mundos, mas vocês vão indo conforme vocês vão conseguindo progredir semanalmente com a sua conta, né? E é isso. Isso é normal, é a progressão do boneco. Bom, colocamos aqui os encantamentos de crítico, falamos de COG, falamos de atributo. Vamos mostrar aqui as skills. Essas são as skills da primeira job. Essas são as skills da segunda job. E essas são as skills da transclasse. Tá? Então, pego buffs aqui, o que muda aqui é que eu tenho parry, tá? E esqueci de mostrar o meu automático. O meu automático é bem parecido, os 2 buffs e o auto ataque, somente. Vamos lá para o centro de treinamento. Deixa eu ver aqui. Deixa eu comprar um... Oh, meu Deus. Esqueci. Aqui, comprar um conversor de espada. Porque no outro eu mostrei com conversor, vamos mostrar com conversor esse aqui também. Vou comprar um conversorzinho aqui. Não, de uma mão não, de outra, 2 mãos. Isso. Vamos. Eu acho que eu já tinha conversor, não é possível. Vamos aqui. Elemento. Vamos recarregar, eu já tinha de fato. Bom, vamos ativar aqui.
Está ativado. Vamos voltar para o nosso centro de treinamento. Chegamos no nosso centro de treinamento. Vou colocar aqui Terra, Demônio, porque é a carta e o conversor que eu estou usando. E é isso. Vamos ligar aqui o auto-ataque. Repara que vai ficar trigando o bash. De tempos em tempos vai dar uma trigada no bash aqui. Porque eu estou usando duas cartinhas que tem chance de trigar o bash. Vamos ver se batemos o 500 de áspide. É um dano legal, considerável, até 50k no crítico. Não está ruim, não está ruim de jeito nenhum. E é isso, não tem muito segredo mais que isso aqui. Nessa build aqui é isso aqui, sacou? Bate, bate, bate e áspide, áspide, áspide. E trigando as coisas com a Bogum. Repara que minha áspide está caindo às vezes, talvez eu precise aumentar um pouco aqui. Vou colocar mais 10 pontos de áspide para não ficar tão baixo. Vou colocar full logo, vai. Pronto, fechei os 500. Temos o Berserk, quando a gente ativa, sem dúvida, o nosso dano explode, né? Cara, 120 no crítico é coisa pra caramba. Mas é isso. Deixa eu ver o que mais a gente pode falar aqui desse aqui. É isso, tá? Deixa eu fazer algumas considerações. Por que eu não gosto muito dessa build? Não gosto dessa build porque você fica muito vulnerável. Você entra muito rápido no inimigo com charge ataque, mas você não vai dar HK nele. Você vai ter que grudar nele, quebrar shield de pet, quebrar shield de buff, conseguir causar dano no inimigo até matar ele. E geralmente você vai estar longe do seu stack, da sua guilda. Então é uma forma difícil de jogar. Você vai ter que ter muito PVP point para aguentar essa porrada toda dos outros players da guilda inimiga. Talvez no cenário ali 3x3 você consiga fazer funcionar a build de crítico, mas quando entra para guilda versus guilda, não consigo ver isso funcionar muito bem. Não consigo olhar isso com bons olhos. A gente consegue usar essa build no MR, com certeza a gente consegue usar. E é isso. Pessoal, última coisa que eu esqueci de falar, e eu esqueci de falar das duas skills, tá? A questão de arma. Espada de duas mãos bate 100% em grande, 75% em médio, 75% em pequeno. Então a gente precisaria de um buffzinho de WS aqui. Já na build de espiral, essa regra não se aplica. A regra normal de tamanho ali das armas não se aplica a essa skill. Por quê? Porque o dano escala com o peso, né? E ele causa 125% a mais de dano em monstros pequenos, 100% a mais de dano em monstro médio e 75% de dano em monstros large. Então, a build de Clash Spiral vai dar menos dano, sim, em monstros grandes. Porém, de resto vai funcionar super bem. Eu não lembro se eu falei disso. Então, eu estou falando agora só por garantia. Se eu tiver falado há uns 15 minutos atrás, só ignora. E é isso. Bom, cara, 125% a mais de dano em monstro grande, a mais não, né? De dano em monstro grande, em monstro pequeno é muita coisa. Principalmente para Juperos, vai ajudar demais, demais. Seu dano vai entrar legal. Pessoal, é isso. 30 minutinhos, duas builds. Acho que tá ok, 15 minutos por build. Pessoal, muito obrigado quem assistiu até agora. Valeu!